Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando ali, o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, eu quero compartilhar um outro texto que está bem próximo daqui. Passa para o próximo Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Diz assim o verso 1: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e na manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que havia presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Então, roga-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar no barco, suplicava, porque fora endemoniado, que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus.
Eu creio aqui que a maioria das pessoas que aqui se encontram já ouviram falar deste texto, porque estamos diante de um texto muito conhecido, sabatinado, muito pregado no seio da igreja. Texto qual alguns já ouviram desde criancinha. Verdade é que Jesus, quando ele atravessa o mar ao encontro dos gadarenos a esta cidade, você vai reparar que se levanta uma grande tempestade, tempestade qual era incomum, tempestade qual não era normal. A gente já percebe aqui uma força espiritual para que Jesus não chegue até essa cidade, a cidade de Gadara. Este nome Gadara significa fronteira, barreira. Este nome Gadara significa uma fronteira, uma barreira. Isso significa esse nome. E Gadara ficava na cidade de Decápolis. Eram 10 cidades próxima ali da Galileia, que ficava subjugado pelo Império Romano. Essas cidades eram cidades autônomas. Por isso que poderia ali criar porcos, porque não pode criar porcos na Terra Santa até hoje. Alguns têm até, nos dias de hoje, uma permissão para criar porcos, mas não pode pisar na Terra Santa. Eles fazem uma espécie de tablado e ali colocam os porcos para cuidarem desses porcos e assim comercializá-los. Então, neste momento aqui, Jesus vai ao encontro de Gadara. Chegando em Gadara, a Bíblia vai dizer que entremente, logo depois que ele desembarca, a outra margem do mar, na terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, uma pessoa sai do sepulcro, sai do cemitério. A Bíblia vai dizer que este gadareno, ele vivia nos sepulcros, ele morava ali no cemitério. Este homem tinha a sua moradia ali naquele lugar, o local onde habitavam os mortos, local onde não havia sonhos, local onde não havia nenhuma esperança, mas ele se sentia à vontade ali. Por que esse homem se sentia à vontade ali, morava ali? A Bíblia explica muito bem isso. A Bíblia explica que este homem se sentia à vontade ali, ele morava ali. Ali era a sua habitação. Porque uma pessoa, quando tem um espírito desse, ela não tem sonhos, ela não tem projetos, porque Satanás ele começa a roubar o seu sonho, roubar o seu projeto, roubar a sua vida. E tudo se resume numa obra morta, porque tudo que ela faz não coopera com o reino de Deus, coopera para a sua própria morte. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele pegava as pedras e ralava o seu corpo, machucava o seu próprio corpo. Este homem fora preso por cadeias, grilhões, e nada podia prender esse homem, porque havia um espírito dentro desse homem por nome de legião. Pastor, o que é uma legião? A legião, ela dá o início o Império Romano colocou o nome de legião nos 6.000 soldados mais preparados do Império Romano. Ele pega e dá o nome de legião nesses 6.000 soldados do Império Romano. Este homem aqui, possesso, ele tinha força, quando aquela entidade entrava nele, de 6.000 homens bem armados. Por isso que ele quebrava as cadeias, quebrava os cadeados, quebrava as prisões. Por isso que este homem não poderia ninguém subjugá-lo. Ele não ficava debaixo da guarda de ninguém. Se prendesse ele, ele se soltava. Se amarrasse ele, ele quebrava as cordas. Porque a força do braço não tem como lutar com as potestades espirituais. E nós que estamos aqui nessa noite, estamos diante de uma guerra onde a força do braço não tem como lutar. A guerra onde o teu poder bélico, o seu armamento, não tem como lutar. Como você vai lutar contra o homossexualismo? Como você vai lutar contra a prostituição? Quanto você vai lutar contra o adultério? Na força do braço não tem como.
tem que ser na força de Deus, tem que ser na força espiritual. E nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que nos conscientizar. Como o pastor bem disse aqui no começo do culto, nós estamos diante de uma batalha. Que batalha é essa? Satanás está vendo que o Messias está se aproximando. E quando ele se aproxima, ele sabe que está chegando o dia e a hora em que a trombeta vai tocar e nós vamos cantar o hino da vitória. É por isso que há uma luta, um esfriamento, há uma briga interna dentro das igrejas, há algo que não conseguimos compreender com a nossa noção, o nosso entendimento humano. Nós temos que estar no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra, mas sim contra as potestades, sim contra os principados. E aqui nós estávamos diante de uma potestade maligna. Mas nem toda potestade que atua em nosso meio está possessa. Às vezes ela está disfarçada. Pastor, como assim? O caso de Judas. Judas não estava possesso, mas ele deu o seu ouvido, deu o seu entendimento a Satanás. Por isso que ele toma aquela atitude. Então, nós precisamos estar com o nosso ouvido atento, com a nossa visão bem aberta, vigilante, porque a Bíblia diz: eis que venho sem demora. Cuide do que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então, nós estamos diante de uma época onde nós sabemos que os sinais estão se cumprindo, como diz Mateus, lá no capítulo 24. A Bíblia vai dizer que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o Senhor diz, lá no versículo 37 do capítulo 24, que Ele vem como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo os dias de Noé. Quando você liga a televisão, você liga o rádio, quando você sai no meio da rua, quando você está com os teus vizinhos, você só ouve notícia ruim, porque o homem está valente, o homem está perigoso, porque Satanás ele só tem força quando ele encontra um corpo. Por isso que eu li aquele texto, que quando o diabo sai, ele anda por lugares áridos, e ele não consegue achar um lugar, ele vem e volta para a sua casa. Queridos, ele não tem força se ele não tiver um corpo. Ninguém pega uma arma do dia para a noite e vai ali assaltar. Ele precisa de induzir alguém, ele precisa de mentorear alguém, ele precisa de trabalhar uma pessoa, ele precisa de trabalhar um corpo. E quando ele trabalha um corpo, ele se manifesta. Ele se manifesta roubando, matando e destruindo. E a Bíblia vai dizer que este homem estava nessa situação. A vida dele não era mais dele. A vida dele era de Satanás. Porque não tem lógica você ferir você mesmo. Você ferir o seu corpo. Não tem lógica você morar no sepulcro. Não tem lógica você morar no cemitério. Cemitério não é lugar para crente. Cemitério não é lugar para sonhador. Cemitério é lugar para mortos. E este homem está aqui no lugar de mortos. Este homem está aqui no lugar onde não havia sonho. Este homem está no lugar onde não havia projeto. Este homem está no lugar aonde os mortos viviam. Ele está ali induzido pelos espíritos imundos. E muitas pessoas que às vezes estão próximos de nós e às vezes estão mortos espiritualmente. Tudo que ela faz não contribui com o reino de Deus. Se eu falasse para você, queridos, eu vou fazer uma caravana aqui para Israel, e eu te der uma meta, você vai vender tantos tickets, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai se empenhar ao máximo, porque é uma viagem. Se eu falar, vamos para Disney, você vai fazer a sua meta, mas você vai. Mas se eu falar para você, vamos evangelizar, vamos para aquele sol, vamos para aquela esquina, vamos para aquela praça,
você não tem noção, você não tem o entendimento. Porque quando se levanta um com esse entendimento, se levanta um com esta visão, você não tem noção de quantos estão ao redor dessa pessoa. Por isso que Salomão vai dizer que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde está festa. Quando você se levanta para combater o mundo espiritual, Satanás, o que é que ele faz? Ele joga o desânimo em você. Ele joga em você pessoas, o seu marido se levanta, o seu irmão se levanta, o seu amigo fala que você é doido, fala que você é fanático, aparece imprevisto, propostas de trabalho, coisas para ocupar o teu tempo, porque você vai entrar no mundo espiritual. E uma cidade inteira estava subjugada por um demônio. E toda área, todo local tem uma entidade, tem um demônio. Enquanto esse demônio não cai, algumas coisas não mudam. Enquanto essa potestade não cai, algumas coisas não mudam na nossa vida. Algumas coisas não mudam no nosso ministério. Algumas coisas não mudam dentro da nossa casa. Pastor, como eu vou identificar isso? Como eu vou perceber isso? Só o Espírito de Deus para fazer você ver o que está em oculto. Só o Espírito de Deus vai revelar o que está em oculto. E este homem aqui já estava há muito tempo nessa situação, porque todos daquela região de Gadara estavam acostumados já com ele. Todos ali já estavam acostumados com esta situação. E a Bíblia vai dizer que ele andava de dia e de noite, nos sepulcros, nos montes. Ele andava por toda a cidade. Só que quando Jesus desembarca naquela cidade, ele fala assim: por que vieste antes da hora me atormentar? Porque, filho do homem, se você tomar uma atitude diferente, que vai fazer um resultado no mundo espiritual, você vai ver Satanás na tua frente. Você vai ver que você entra numa briga, numa batalha. É por isso que tem igrejas, tem ministérios que falam assim: eu não boto o pé aqui, você não bota o pé aqui. Quem não está de frente não vai entender, mas quem está na linha de confronto vai entender. Eu vou até aqui e você não vem até aqui, é um acordo. Aí, o pecado está na igreja. A fofoca está na igreja. Mas há um acordo e não muda. Não muda. Porque a igreja, ela não faz um sentido na vida dessa pessoa. Eu vou clarear, preste atenção. Nós estamos vivendo um tempo que o evangelho está assim. Você pergunta a uma pessoa: qual é a tua profissão? Ela fala: eu sou médico. Qual é o seu esporte preferido? Ele fala: é o basquete. Qual é o seu hobby? Eu gosto de ir à praia, gosto de ir para o cinema. E qual a sua religião? Sou evangélico. E o evangélico, ele mete o pau no católico. Eles adoram imagem, mas o evangélico está adorando televisão, está adorando programas de televisão, está adorando jogadores de futebol. Pastor, eu não estou entendendo, vou clarear para você, querido. Se passar um judeu ali na rua, você sabe que aquele cara é judeu, porque a religião dele vai influenciar na roupa que ele veste, vai influenciar no seu corte de cabelo, vai influenciar na sua barba e vai influenciar na sua postura.
E nós que estamos na igreja, não conseguimos identificar uma pessoa que passa na rua, que fala conosco, que está no nosso meio, se ela é crente ou não é. Por quê? Ficou normal. O amor esfriou. Os processos estão muitas das vezes do nosso lado. Mas Deus está levantando uma geração nessa igreja que vai despedaçar cadeados, correntes, grilhões, e Satanás vai ser envergonhado na tua vida, na tua família, no teu ministério, na tua casa. O Senhor, Ele é o teu pastor, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta que Ele fecha, homem não pode abrir. O Senhor, Ele tem a chave da vida, a chave da morte, a chave do inferno está na sua mão, e você vai ser um servo valente na obra de Deus. O demônio, ele quer de qualquer forma negociar. Preste atenção. Tem pessoas que ela tem um pecado, mas a igreja, para ela, é só mais um hobby. É só mais uma circunstância. Ela tem um pecado, mas ela não abandona mais o pecado, mas quer continuar na igreja, quer continuar cantando, quer continuar pregando, quer continuar no ministério. Só, querido, preste bem atenção. O pecado afasta o homem de? O pecado afasta o homem de? Se o pecado afasta o homem de Deus, Deus não vai estar na tua vida. Se você estiver pecando, cantando, levando as coisas de qualquer maneira, a tua vida, ela não vai ter uma grande mudança. A tua vida vai ser vida de sepulcros. Você vai estar colocando a sua casa sobre a areia e não na rocha, como diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Aquele que ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode transbordar o rio, pode bater o vento, a chuva pode cair, mas a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. E nós estamos diante de uma situação em que está chegando os últimos dias. E o Messias está se aproximando. Jesus está voltando. E ele vai entrar na cidade. E quando ele entrar na cidade, nós precisamos estar como a noiva. Porque a noiva, querido, você tem que ser uma pessoa que soma. A Bíblia diz que aquele que não ajunta, ele... E nós estamos com dois problemas na igreja, pastor. Nós estamos com o amante do evangelho e com o membro da igreja. Você quer saber quem você é? Eu vou te explicar. O amante, ele chega quando o culto começa. O amante, ele vai embora quando o culto acaba. O amante não atende às convocações do líder. O amante, ele não é aquela pessoa que gera, ele é aquela pessoa que suga. O amante, ele quer usar do corpo que eu estou dizendo é do membro. Ele quer usar do corpo, mas o membro, ele soma com o corpo. O membro pode estar em cima, mas ele soma com quem está embaixo. O membro pode estar na porta, mas ele soma com quem está no púlpito. O membro, ele pode estar varrendo, mas ele vibra com quem está cantando. O membro, ele está evangelizando, mas ele não pode evangelizar, mas ele oferta com quem está evangelizando. Você é membro ou você é amante? Pergunta aí para o teu irmão do teu lado. Pergunta ele aí, você é membro ou é amante? Membro coopera com o corpo. Se você não está ligado ao ministério, trabalhando, você não é membro. Você é amante. Pastor, Deus sabe da minha situação. Eu não estou aqui cooperando, mas eu somo nessa obra financeiramente. Deus me usa. Eu estou fazendo um trabalho missionário no meu trabalho. Amém. Deus vai entender a tua situação.
Mas se você só é aquele que suga, é aquele que acaba o culto, você sai correndo com medo de alguém pedir carona para você, preste bem atenção, querido, você é amante, você não é membro. É aquele que você passa em frente à casa da pessoa e não dá uma carona, você não é membro, você é amante. Porque o membro, ele precisa cooperar. O amante, ele quer sugar. O amante quer as partes boas, faz uma festa, ele está. O membro não, ele prepara a festa para receber. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que? Quer ser maior? Seja servo de todos. Fala para o teu irmão, quem é você? Se identificou? Se for amante, bate no peito e fala, Deus está falando comigo. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Partindo aqui para o texto. Este homem, com seus demônios, o Espírito vai e começa a negociar com Jesus, onde nós paramos. Porque ele quer negociar, ele não quer perder. Antes dele perder, ele vai negociar. Antes dele perder, ele vai querer negociar. E ele fala assim, Senhor, te faço mais um pedido. Qual pedido? Não me mande para fora do país. Ele quer estar perto. Porque perto ele pode influenciar. Longe não. Então ele quer sempre estar perto de alguma forma. Aí o Senhor falou, tá bom. Ele faz mais um pedido. Senhor, eu rogo ao Senhor que nos mande para aqueles porcos. Aí o Senhor fala, tá bom. Vai para os porcos. E a Bíblia diz que os porcos correram em direção. Sabe o que eu entendo aqui? Que nem os porcos estavam acostumados com aqueles demônios. Nem os porcos estavam acostumados com aqueles demônios. E eles falam assim, eu prefiro morrer do que ficar com essa entidade dentro de mim. E eles vão e se precipitam. É por isso que muitas pessoas se suicidam. É por isso que muitas pessoas dão uma loucura nela, ela quer perder a vida, porque é muito demônio atormentando e a pessoa não aguenta. E esses porcos vão e se precipitam. Só que nós lemos lá no começo que o demônio, o que ele faz? Ele rodeia. E não havendo uma casa, o que ele faz? Ele volta para a casa. Só que quando ele volta para a casa dele, que é desse endemoniado, quem ele encontra? Jesus. Só quando ele encontra Jesus na casa, ele fala, aqui eu não posso entrar. Porque Jesus está na casa. E na casa onde Jesus está, o demônio fica do lado de fora. Eu vou dar um paralelo aqui e vou abrir um parênteses. Existem pessoas que dão a voz aos demônios. E essas são os covardes. Fala para o teu irmão, covarde. E existem no meio da igreja os valentes. Fala para ele, valente. Quem é o covarde? O covarde é aquele que marca, mas não vem. Mas na frente da equipe, do pastor, ele fala assim, não, eu estou junto, tá junto, estou junto. Mas ele não vem. O covarde é aquele que bate de frente com o ministério, com o líder. Porque valente nenhum vai bater de frente. Porque quem bate de frente morre. Preciso ser moldado. Não, ele está esperando uma oportunidade para abrir a boca e falar, agora eu tenho uma desculpa. Esse é o covarde. O covarde aqui está na situação de Judas. Ele não está possesso, mas ele está por dentro da situação e sabe que está sendo usado.
Pastor, que você está falando isso? Eu estou falando de libertação. Eu estou falando de libertar. Fala para o teu irmão, libertar. E a libertação, ela precisa ser tratada. A libertação precisa ser tratada. Porque se não for tratada, não é liberta. Se não for tratada, não é liberta. Pastor, essa palavra está um pouco enérgica, mas a intenção não é essa. A intenção, querido, é você entender aonde precisa ser tratado, aonde precisa ser mudado. Sou amor de pessoa. Que às vezes a emoção vai vindo, a gente fica um pouco enérgico, mas fica tranquilo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos lá. E tem os valentes. Valente é quem obedece. Valente não é quem bate de frente. Valente é quem obedece. Porque eu quero ver você ser valente. E falar assim, ó, errei. Isso é valente. O valente é falar assim, ó, eu reconheço que eu estou indo na direção errada, eu preciso retornar, porque tem um na casa, que é Jesus, e Ele pode me consertar. Pastor, eu estava errado. Eu era covarde. Porque o covarde, ele está esperando uma situação acontecer para ele tomar uma decisão. O valente não espera acontecer. Ele age para que não aconteça. Vou explicar para você. Se uma criança chegar ali agora e derrubar um copo d'água, o valente vai falar assim, eu vou pegar esse copo, vou limpar e vou levar a criancinha para o lugar dela. Vou dar aguinha a essa criança e acabou. Mas o covarde não, ele vai olhar, quem é a mãe dessa criança? Aonde que está a mãe dessa criança? Essa criança está fazendo bagunça na igreja. O covarde, ele vê a igreja, ele chegou na igreja, a igreja está suja, sabe o que ele faz? Pastor, não viu isso não. Ele quer uma oportunidade de criticar. Mas o valente não, o que ele faz? Pô, não limpou, está faltando 5 minutos, eu vou fazer isso aqui em 4. E ninguém vai perceber que estava sujo. E depois eu vou falar com o pastor, vou chegar mais cedo, pastor, isso aqui eu vou matar no peito que é comigo. Isso é valente. Porque, querido, você só vai crescer se você cooperar com o corpo. E o corpo não cresce no dia, na hora que você quer, no dia que você quer e quando você quer. A nossa função é plantar e regar. O crescimento quem dá? Então, quando você dorme é que você cresce. Quando você descansa é que você cresce. Mas para crescer precisa estar em sincronismo com o corpo. E se no teu corpo não tiver o Espírito Santo, não vai. Se no teu corpo não tiver a pessoa do Espírito Santo, tu está fazendo caso na areia. Pastor, por onde eu começo? Simples. A Bíblia diz, se conhecereis a verdade vos... Se você entender de como funciona o mundo espiritual, o teu posicionamento começa a mudar agora. O mundo espiritual, ele trabalha mais rápido que o nosso, porque tudo acontece lá para depois se manifestar aqui. Ah, não entendi, eu vou explicar para você. O que aconteceu na vida de Jó, ele não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo. Mas lá já estava se movimentando, falando sobre ele, decidindo sobre ele e o que iria acontecer com ele. Então, no momento que você toma uma atitude aqui para entrar no mundo espiritual e tirar pessoas da mão do urso, da mão do leão, da mão do gigante, você pode ter certeza, no começo você está sozinho. E não espera por muitos. Mas aparentemente você está sozinho. Mas se Deus descortinar um pouco, você vai ver a legião de anjos. Não é de demônio, de anjos.
Porque a Bíblia diz que um terço caiu. Se caiu um terço, tá bom, porque tem dois. Para cada um demônio tem dois à sua disposição. Tem 2/3 cuidando de mim e de você. Vamos lá, querido. Jesus disse: conhecereis a verdade vos. A Bíblia diz que o que comete pecado é escravo do pecado. Aonde está isso? Está no livro de João, capítulo 8, no versículo 34. Se você comete um pecado e não consegue abandonar esse pecado, ele vai te atormentar o resto da vida. Sabe por quê? Porque tem alguns pecados, não vou dizer todos, mas tem alguns pecados que ele não vai querer te abandonar. Todos aqui são pecadores, claro, mas o pecado não pode ser uma rotina na minha e na tua vida, ele tem que ser um acidente. A Bíblia vai dizer, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou enganoso. 1 João capítulo 2, no verso 8, ele vai dizer, se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou me enganando. Aí no verso 9 ele dizer, mas se você for fiel, declarar ao Senhor que é pecador, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então vamos entender aqui. Olha só. Existem alguns pecados que ele nos acompanha desde a nossa infância. Sim ou não? Sim ou não, querido? E é nesse que a gente tem que ficar atento. Porque é ele que nos desanima. É ele que enfraquece a nossa fé. É ele que nos faz tropeçar. É ele que não nos deixa evoluir ministerialmente e não cooperar com o corpo de Cristo. É esse pecado que eu estou dizendo aqui nessa noite. Então vamos lá, olha aqui para mim que você vai entender. Estamos fechando aqui, olha para mim, você vai entender já já onde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer, se confessar ele, se você confessar ele enfraquece. Fala para o teu irmão, confessa para a pessoa certa também. Porque senão ele vai ficar te difamando para todo mundo. Porque você tem que confessar para quem está no mundo espiritual, não pessoas que vão apontar para a sua vida. Porque é aquela velha história, tinha 3 amigos. Aí eles falam, vamos confessar o nosso pecado, um para o outro. Aí um vai falar assim, qual é o teu pecado? Ele vai falar, rapaz, o meu pecado é o dinheiro. Vamos orar para você, irmão. Qual é o teu pecado? Ele vai falar assim, o outro. Meu pecado, eu vou confessar, o meu pecado é mulher. Vamos orar por você. Aí vai falar o teu, não vou falar o meu. Pô, todo mundo falou, tu não vai falar o teu? O meu pecado é que eu sou fofoqueiro, tudo que eu ouço eu saio falando para todo mundo. Então a gente tem que ter cuidado, sabedoria, para que a gente venha falar dos nossos pecados. Todo mundo tem pecado, pô. Todo mundo tem pecado, mas esse pecado precisa ser quebrado o mais rápido possível. Esse pecado precisa ser quebrado. Enquanto você não quebra o pecado, ele quebra você. Ah, pastor, que palavra, hein? Mas quando você confessa o pecado, ele fica mais fraco. Eu não sei se você já percebeu. Toda vez que você é bem humilhado, sempre vem uma exaltação logo após. E tem coisas que Deus não esconde. Deus não esconde. Deus deixa a pessoa ser humilhada. Porque aquelas pessoas que estão vendo a tua humilhação, elas vão ver a tua exaltação. Irmãos, Tiago vai dizer, confessa os pecados uns aos outros e serás curados.
Por isso que as igrejas fazem encontro, fazem uma forma da pessoa se abrir. Porque enquanto ele estiver oprimindo, sabe o que vai acontecer? Não vai abandonar. Porque ele está reinando. E eu nunca vi escravo fazer a sua vontade. O escravo, ele faz a vontade do seu Senhor. É por isso que esse homem aqui estava nessa situação. Ele não podia fazer mais a vontade dele. Ele estava fazendo a vontade de Satanás. 6.000 demônios. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando eu chego e confesso diante de Deus, ele perde a força. Mas tem alguns pecados que você tem que confessar para o homem. Ele perde a força. Pastor, ele perde a força? Perde. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecador, para que nós fôssemos julgados com justiça. Então Jesus, ele já paga o preço. Que preço é esse? Aí você vai entender o que o Romanos vai dizer. Aonde abundou o pecado, superabundou. É a mesma coisa de eu pegar aqui um pedaço desse papel que está aqui. Olha aqui para mim. Eu pego esse papel aqui. Está aqui o papel. Eu pego esse papel aqui e faço assim, ó. Abundou. Está molhado, está encharcado de pecado. Mas o que estava encharcado, o Espírito Santo, ele tem o poder de levar mais fundo e transbordar. Porque ele faz isso aqui, ó, ele te mancha. Ele te mancha. Mas o Espírito Santo, ele te coloca aqui dentro, ó. Aí eu quero ver ele te manchar. Aqui dentro, eu quero ver ele te manchar. O Espírito Santo de Deus, ele quer superabundar a graça dele na minha e na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer colocar você por completo. Então, Satanás, quando ele ouve isso, sabe o que ele vai fazer? Vou acusar ele, vou acusar ela. Você conheceu a verdade. Ela vai te libertar. Mas ele vai tentar te acusar. E como é que você vence isso? Já confessei, estou no corpo, mas me sinto sujo. Simples. A Bíblia, ela vai dizer, lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 14, que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque você não está mais debaixo da lei, mas e sim da graça. Olha só, interessante isso. Se ele não tem domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós temos autoridade. Se pecar hoje, se consertar amanhã, ser fiel a Deus de todo o coração, o Espírito Santo, ele pode te encher na hora e te fazer uma potência na mão de Deus e você ser bênção para essa geração. É por isso que você vê algumas pessoas na droga, no crack, na cocaína, e quando o Espírito Santo entra nela e você vê a mudança, aí você fala, irmãos, esse homem é uma bênção, mas eu vi a transformação dele, antes não era. Aí Satanás, ele tenta o quê? Só acusar. Pô, você fazia isso, você fazia aquilo. E lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, vai dizer, meus filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado à destra do Pai, intercedendo por vós.
Jesus, o justo. Sabe o que é isso? Se você pecar hoje, não é te condenar amanhã, você tem um advogado. E esse advogado, ele vai advogar a minha e a tua causa. Jesus está à destra, está à direita. E falando, Pai, ele errou. Mas por ele foi dado sangue. E sobre esse sangue, Satanás não tem poder sobre a vida dele. Satanás não tem poder sobre a vida dela. Satanás não pode acabar com a história dele, não pode acabar com a história dela, porque a tua história está na mão de Deus. Fica de pé comigo, querido. Já vou fechar. Preste bem atenção aqui que eu já vou fechar. Já, já. Quando o demônio sai do corpo de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Lugar sem vida. Lugar sem vida. Lugar seco. Lugar que não produz. Se você se deparar com alguém que não produz, cuidado. Fala para o teu irmão, cuidado com quem não produz. Se não produz, toma cuidado. Só que ele roda e encontra a casa cheia, porque Jesus já estava na casa. Olha só, preste atenção aqui. Jesus estava na casa. E os porcos caem no mar. O porco caiu no mar. O espírito vai para onde? Ele vai querer voltar. Quando ele volta, ele encontra Jesus. Ele fala que eu não posso. E a Bíblia vai dizer que quem comigo não ajuda, espalha. Olha só, preste atenção aqui. A Bíblia vai dizer que começaram a anunciar que Jesus estava na cidade. A legião saiu, mas entrou na vida daqueles que moravam na cidade. Porque quem estava ali, naquela cidade, vendo a situação daquele homem, tinha que ter falado assim, graças a Deus. Acabou o problema. A solução chegou. Jesus entrou na casa. Se alguém aceita Jesus e não há alegria na casa, cuidado. Se Jesus entrar na vida de alguém e não há alegria no teu coração, cuidado. Porque Jesus entrou na casa, entrou na cidade, a cidade mudou, mas quem morava na cidade ficou revoltado com Jesus. E falou, vamos tirar Jesus da cidade, vamos tirar Jesus da casa, vamos tirar Jesus desse lugar. Fala para o teu irmão, vamos se alegrar. Fala para ele, vamos se alegrar. Jesus está na tua casa. Querido, eu tenho certeza que ele está aqui nessa casa nessa noite. Eu tenho absoluta certeza que ele está nessa casa nessa noite. E essa palavra é uma palavra de despertamento para que a igreja venha a cada dia se envolver mais no mundo espiritual. A Bíblia diz, se a gente disser que não temos pecado, somos enganosos. Estamos enganando a nós mesmos.
E se eu falar assim, irmãos, vem aqui na frente quem tem pecado, duvido que venha um. Fala para o teu irmão, tu tem coragem? Fala para ele, o que ele falou? Tu tem coragem? Fala para ele, tem coragem? Agora eu quero ver se tu é valente. Jesus está na casa. Pode mudar minha história tua. Pode trabalhar no meu coração e no teu. Pode ser livre e liberto na hora que você quiser. Ou entra, ou entra. Mas o chamado que eu vou fazer é para valente. E valente, que é valente, ele soma. E valente que é valente, ele gera. Tem alguém valente aqui nessa noite? Levante a sua mão. Quem é valente? Só quem é valente, levanta a mão. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Vai se apresentar sobre a tua vida. Ele não vai poder entrar. Porque alguém mais forte do que ele na casa. Pastor, quando eu sei que ele está na casa, é quando você anda e você sente alguém falando contigo dentro de você. Você começa a cantar sem você perceber. Você começa a falar sem perceber. Você vê, você está falando assim, eu estou me comunicando com alguém que está dentro de mim. E essa pessoa que está dentro de mim, ela te traz alegria, ela te traz, você começa a cantar no meio da rua, você começa a sentir a presença de Deus, você começa a ser impulsionado por Deus, você começa a sentir o desejo de falar do amor de Deus para outras pessoas. É porque Ele está na tua casa. E eu tenho certeza que o vento de Deus já está batendo na tua vida, já entrou no teu coração, já entrou na tua casa, já entrou na tua família. Eu tenho certeza que se houver um aqui nessa noite que não teve encontro com Deus, ele vai aceitar Jesus hoje. Queria que todos vocês abaixassem a mão nessa hora, porque só vai levantar a mão se houver alguém aqui que não teve encontro com Deus e vai ter nessa noite. Há alguém que não teve encontro com Deus aqui nessa noite, está afastado dos caminhos do Senhor e ouviu essa palavra e está dizendo assim, Senhor, o Senhor falou comigo nessa noite e eu preciso me apresentar diante dele. Alguém, levante a sua mão, quero conhecer você. Há alguém aqui nessa noite? Há alguém aqui nessa noite que quer conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? Isso, vem aqui, filho. Vem aqui, a presença de Deus está aqui. Isso. Vamos nos alegrar porque Ele está na casa. Isso. Vem aqui na frente. Dá as mãos. Põe das mãos. Você faz parte da casa. Você faz parte da família. Olha para a pessoa do teu lado, da esquerda e da direita. Eles são a partir de hoje a tua família. Vem aqui na frente. Ih, pertinho. Isso. Qual é o teu nome? E o teu? Dá a mão a ele aí. Senhor, entrega a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Eles vão ser atleta de Cristo. Eles vão ser o atleta de Cristo para essa geração. Eles vão usar aquele dom que o Senhor deu para ganhar almas para Jesus. Eles vão ser canal nessa geração. Eles vão ser voz profética no meio. O Senhor vai usar eles como isca para tirar pessoas que vão cair no despenho, no abismo. Pessoas que vão cair
eles vão ser usados para tirar. Eu derramo uma bênção especial sobre a vida dele. Eu derramo uma bênção especial sobre a vida deste homem. Que o teu Espírito venha acompanhar por onde quer que eles andarem. Guardar, proteger de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Você que recebe, querido, aplauda ele, vem aqui.